A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Ou você que já nos acompanha aqui neste canal, onde nós estudamos a revista da classe dos adultos da Igreja Assembleia de Deus. Revista esta do primeiro trimestre de 2024, que tem como tema o Corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da Igreja no mundo. E nesta oportunidade, irmãos, eu gostaria também de estar apresentando aos irmãos a revista do trimestre que vem, que nós estaremos estudando aqui na classe dos adultos. Ela tem como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então, fique comigo, nos acompanhe, ore, participe, divulgue. Se você sentir de Deus no seu coração, divulgue este vídeo a mais pessoas, porque o único propósito ao qual Deus nos deu esse canal aqui é para estar divulgando a palavra do Senhor, amém? Então, irmãos, nós chegamos nesta oportunidade na lição de número 13, a última lição desse trimestre. E esse trimestre, irmãos, abençoado por Deus, nós estudamos aqui as 12 lições anteriores estão postadas em uma playlist chamada O Corpo de Cristo. Então, costumo dizer que não é só para esse momento ou só para o domingo a aula. São lições gravadas aqui com palavras que Deus nos deu ao coração, que eu tenho certeza que assim como edificou a minha vida, também irá edificar a sua vida, ou em você divulgando, fará também a bênção na vida de alguém. Então, irmãos, nós estudamos na primeira lição a origem da igreja, depois nós falamos sobre imagens bíblicas da igreja, falamos sobre a natureza da igreja, lição de número 4 nós falamos sobre a igreja e o reino de Deus, na lição de número 5 a missão da igreja de Cristo, na lição de número 6 igreja, organismo e organização, na lição de número 7, o ministério da igreja. Na lição de número 8, a disciplina na igreja. Na lição de número 9, nós estudamos sobre a primeira ordenança, o primeiro ritual que Jesus Cristo deixou para a sua igreja, que foi o batismo. Na lição de número 10, a segunda ordenança de Jesus Cristo para a sua igreja, que foi a ceia do Senhor. Na lição de número 11, o culto da igreja cristã. Na lição de número 12, estudamos o papel da pregação no culto, e nesta lição de número 13, estaremos estudando aqui o poder de Deus na missão da igreja. Vamos estar falando muito aqui sobre o agir do Espírito Santo em nos capacitar, em nos trazer virtude para podermos estar divulgando e falando do amor de Jesus Cristo, do Evangelho, assim como estou falando aqui aos irmãos neste canal. Esta lição, então, de número 13, irmãos, é para a data do dia 31 de março de 2024. E querendo Deus, como apresentei aqui aos irmãos, estaremos estudando a lição de número, a segunda revista, melhor dizendo, a lição de número 1 do segundo trimestre de 2024. E aqui eu já quero agradecer a alguns amigos que tenho, algumas pessoas que acompanham este canal. Recebi nesta semana uma mensagem de motivação. A Bíblia ela nos ensina dessa maneira, Josué capítulo 1, verso 9, Deus diz a Josué para ele ter ânimo. E todas as vezes, irmãos, que a gente recebe um incentivo ou que alguém posta lá, olha, estou aqui acompanhando a sua aula para fazer a montagem da minha aula que eu vou ministrar no domingo, isso traz, irmãos, uma recompensa, vamos falar assim, da parte de Deus para a nossa vida, porque nós nos dedicamos, nós nos esforçamos para sempre estar aqui trazendo aos irmãos todos os tópicos e subtópicos, e trazendo também uma aula sempre aplicada ao nosso cotidiano, aplicando a palavra de Deus às nossas situações cotidianas. Então, quando a gente recebe esse tipo de feedback, vamos chamar assim, é bem-vindo da parte do Senhor. Então, fique à vontade para você poder fazer algum comentário, alguma melhora, o que a gente pode fazer para estar sempre melhorando e trazendo aulas e conteúdos de qualidade aqui.
Quero aqui deixar, né, o meu abraço, então, ao pastor Gildásio, ao qual tem nos acompanhado. Que Deus continue sempre abençoando, né, a sua vida, a sua casa, a sua família, e aos demais irmãos também que não registraram comentário, mas que nos acompanham aqui também, amém? Então, nesta lição de número 13, nós teremos como texto áureo Atos capítulo 1, no versículo de número 8, que diz assim, mas recebereis a virtude, ou seja, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós temos como verdade prática para a lição de hoje, o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. E é interessante, né, irmãos? Sou da área de metal mecânica. Quando a gente fala de força motriz e quando a gente vai calcular um tipo de transmissão de movimento que é através de engrenagem, né, de roda dentada, nós temos ali a engrenagem motriz, nós temos a intermediária e nós temos a engrenagem movida. Vamos falar aqui de um recâmbio de uma máquina chamada torno horizontal. E ali a gente explica aos alunos que a engrenagem motriz é aquela que recebe a força, né, do torque ali direta do motor. E aí ela passa talvez para uma intermediária para inverter o movimento do eixo árduo ali. Mas logo abaixo nós temos também a engrenagem, né, a movida, que é o quê? Aquela que vai compor o sistema ali de transmissão de engrenagem. E na nossa vida espiritual, ela é dessa maneira que funciona, né? Nós recebemos, né, o poder, nós recebemos ali a virtude do Espírito Santo, que é essa, vamos dizer assim, essa engrenagem motriz, e aí temos várias engrenagens intermediárias, que são, vamos falar assim, as nossas lutas do cotidiano, né, que às vezes querem nos mudar o sentido de direção, né, do nosso giro, e temos as engrenagens movidas, que somos nós, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Temos como leitura bíblica em classe aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, ou Cirineu, né, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso de número 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmãos, esse texto aqui nos traz muitas, mas muitas lições, né? Muitas. E nós estaremos aqui pontuando algumas delas no decorrer da nossa lição de hoje. Por exemplo, aqui quando fala aqui, que estes mestres e doutores, eles estavam ali, reunidos, jejuando e orando, buscando o quê? A direção, buscando o quê? Orientação do Espírito Santo de Deus, né? Que é Ele que nos dá a direção. Vai tomar, né, alguma decisão, no mínimo 3 coisas nós temos aqui que pontuar aos irmãos. Primeiro, orar e jejuar, né? Jejuar e orar, buscando de Deus, né, a resposta. Depois, irmãos, termos paciência para esperar a resposta de Deus. E depois, fazer o quê? Uma análise sobre isso. Olha, já tem a direção de Deus, tem a resposta de Deus, vou fazer uma análise sobre essa decisão que eu vou estar tomando. Vai impactar a quem? Será que vai ser bom? Será que vai ser justo? Será que vai ser verdadeiro? Nesse sentido aqui que estamos trazendo. Por quê? Sem a orientação do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, aquele livre-arbítrio que Deus colocou no nosso coração, quando o homem toma a decisão por si só, me entendo o que eu vou dizer agora, este livre-arbítrio, ele passa a ser uma desgraça na vida do ser humano. Por quê? Porque sem a direção de Deus, nós só tomamos decisão errada. Então temos que ter a direção do Espírito Santo de Deus para estarmos na direção correta. Nós vamos ver no conteúdo da lição que eles queriam ir para um lugar,
E o Espírito Santo os impediu. Só que eles poderiam falar assim, não, eu quero ir, pronto, a decisão é minha. E aí eu pergunto aos irmãos, né, será que estaria certo? Né, o que a gente chama na sociedade de pragmatismo, né? É aquilo que deu certo, mas não está certo. Porque às vezes a gente toma a decisão por nós mesmos e aí acontece o quê? Ah, tá vendo? Ó, deu certo. Mas porque deu certo, está certo, Deus estava nesse negócio, né? Uma questão aqui para a gente estar refletindo. Então nós temos 3 objetivos para a nossa lição de hoje. Primeiro, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Segundo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo em sua igreja. E o terceiro, pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. Bom, nós temos como parte motivacional para a nossa aula de hoje compreendermos que o Espírito Santo de Deus está presente e atuante em sua igreja hoje e que nós necessitamos de estar cheios do Espírito Santo para fazermos a obra do Senhor e também para, na nossa vida pessoal, como disse aqui aos irmãos, estarmos na direção. E qual é, né, o melhor lugar que nós poderíamos estar? Já respondo aos irmãos, no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é estar sob, ou seja, abaixo da direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Temos como parte aqui, caminhando para a nossa introdução da lição de hoje. Então, nesta lição, nós mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão aqui na terra. Este verbo, essa palavra prescindir, o que ela significa aqui? Um dos significados aí da língua portuguesa é o que? É abrir mão, renunciar, ou seja, nós nunca devemos abrir mão e renunciar o que? O revestimento do Espírito Santo na nossa vida, se nós quisermos ter êxito, não só para fazer missões, mas em todas as áreas da nossa vida. Se nós abrirmos mão daquele que nos traz a virtude, que nos dá a direção para fazermos algo, com certeza nós não vamos obter êxito na tarefa. Então, ainda para nós fecharmos aqui esta parte introdutória, vamos demonstrar aqui a ação do Espírito Santo, seus dons na igreja, que não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, ou seja, algo de suma relevância, de total, vamos dizer assim, importância na nossa vida e também, né, na nossa congregação, né, local, seja sede, seja regional, o que for, né, é imprescindível a presença do Espírito Santo e o agir do Espírito Santo no nosso meio. Nós temos como palavra-chave aqui, então, revestimento. O que é revestir algo? Né? Assim, muito sucintamente, todos nós já vimos isso. Você ergue ali uma parede, os tijolos ali, e só aquele tijolo ali, ele não vai resistir a chuva, a vento, a sol. Então ali é feito o quê? Um chapisco como o primeiro revestimento, daqui a pouco vem um reboco, aí daqui a pouco vem também uma pintura ali para proteger o reboco. Então, nesse sentido de estarmos revestidos, né? Revestidos, revestimento, sereis revestidos do poder de Deus para estar capacitado a aguentar todo o processo, né? E todo o que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, né? Então esse revestimento é para que nós suportemos as aflições que estão aí impostas, né, a todo aquele que quer servir e fazer a obra do Senhor. Temos como tópico de número 1, irmãos, o seguinte tema: a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Vamos trazer aqui agora aos irmãos, então, o contexto aqui destes subtópicos aqui. O primeiro subtópico ele traz como tema um ensino revelado nos escritos de Lucas. Nós sabemos, né, que o Dr. Lucas, como Paulo assim o chamava, ele escreveu Atos dos Apóstolos e o Evangelho ali de Lucas. Vamos entender, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, que foram escritos por Lucas, ambos escritos pelo evangelista Lucas,
revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa, ou seja, como uma necessidade de força maior. Esse termo imperioso aqui é algo assim que nos traz a refletirmos sobre uma força maior, sobre algo sem renúncia, que nós não podemos abrir mão. E aí, ainda neste sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Então, o próprio Jesus Cristo, ele escreve, ele nos como exemplo maior, ele nos deixa na sua palavra o quê? Que ele mesmo foi revestido. Os irmãos se lembram lá do batismo, de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que quando ele está ali, fazendo aquela parte ali de batismo, deixando para nós como exemplo, uma pomba, ele desce sobre Jesus Cristo, não que o Espírito Santo seja uma pomba, ele estava naquela forma de pomba, e aí o próprio Deus fala: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, que na sua natureza terrena era 100% homem e 100% Deus, foi ali revestido do poder do Espírito Santo. E neste sentido aqui, podemos trazer, Lucas capítulo 24, no verso 49, a palavra do Senhor ela vai nos dizer, para nós estarmos embasando este conceito. Lucas capítulo de número 24, no verso de número 49. Os irmãos mantenham a vossa Bíblia aberta para estar anotando algumas referências. Diz assim o texto: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavra aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2, temos como tema o enchimento do Espírito como experiência necessária. Nosso Senhor fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo, como trouxe aqui aos irmãos já. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Vamos lá ler Lucas capítulo de número 4, no versículo de número 18 e versículo de número 19. Temos bastante referências bíblicas aqui hoje, os irmãos. Diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui, irmãos, nós constatamos o quê? A evidência de que o próprio Senhor Jesus Cristo foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o ministério, conforme Lucas capítulo 5, no verso de número 17. Amém? Então, podemos trazer como conclusão para este segundo subtópico aqui ainda, que o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Porque nós temos, nosso maior exemplo como Jesus Cristo. E se o próprio Jesus Cristo fora capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o ministério, nós, de mesmo modo e maneira, também precisamos do poder do Espírito Santo para podermos continuar, irmão, a nossa caminhada. Amém? Terceiro subtópico diz assim: o enchimento do Espírito como experiência concreta. Aqui nós vamos ver que no livro de Atos dos Apóstolos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida, conforme Atos capítulo 5, no verso de número 32. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Vamos lá ler Atos capítulo 11? Vamos lá, Atos capítulo 11, versículos de número 15 ao versículo de número 17. Atos capítulo de número 11, versículo de número 15
ao versículo de número 17. Diz assim, ó: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Esse texto que nós acabamos de ler aqui, os irmãos bem sabem, é quando Pedro ali está se justificando perante a igreja, né, de haver batizado Cornélio. Naquele discurso ali, ele tinha a total consciência de quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Então ele tinha ali propriedade e autoridade para estar falando: olha, não há dúvida, eu sei o poder que eu recebi do alto para poder estar aqui. Ainda o autor da revista pontua aqui, ó: dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais. Qual? O falar em línguas desconhecidas, conforme os irmãos podem estar lendo em Atos capítulo 2, no versículo 4, Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 46, e Atos capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 6. Por isso nós cremos, por isso nós professamos e por isso nós ensinamos que uma das evidências do batismo no Espírito Santo é o quê? É o falar em outras línguas. Por que uma das evidências? Porque nós vamos ver no decorrer da lição que existem outros sinais, né? Quero ler um texto aqui com os irmãos, onde nós vamos constatar que existem outros sinais. Por exemplo, o de profecia, né? Vamos trazer aqui os dons espirituais são sinais de um crente batizado pelo Espírito Santo, no Espírito Santo. Não é só o dom de línguas. Aqui a Bíblia, né, ela nos deixa bem claro este tipo de entendimento. Olha só o subtópico de número 4. Este tópico, nós temos 4 subtópicos. O quarto diz assim, ó: a doutrina pentecostal clássica. O que é essa doutrina pentecostal clássica? É aquela que nós acreditamos, é aquela que foi trazida pelos fundadores da nossa igreja. Ó. Desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica, ao qual eu faço parte, afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente. Em todas elas, chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas, conforme eu já citei aqui aos irmãos, ó, em Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 10, no verso 44 a 46, e volto a repetir, Atos capítulo de número 19, no verso de número 6. Ó. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Tem outros, tem os dons, né, espirituais. O resumo deste primeiro tópico, ele diz assim, ó: a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja, como nós, né, já trouxemos aqui aos irmãos. Caminhando para o tópico de número 2, nós temos como tema o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Aqui nós vamos ter 3 subtópicos. Primeiro, capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Vamos ver aqui então este conceito de diferentes perspectivas. Ó, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes, lá em Atos capítulo 4, versículo de número 8. Também vemos o apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico, lá em Atos capítulo 13, versículo de número 9. Mas é importante frisar o seguinte, que não eram só essas pessoas, os líderes ali, que faziam parte do colégio apostólico, que eram cheios do Espírito Santo. Não, temos o exemplo aqui, por exemplo, Ananias, quando vai ali levar
a palavra do Senhor a Saulo, ele era um desconhecido, né? Era um, como eu, como você, ainda desconhecido. Então, pessoas comuns, afirmou o autor da revista, também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito Santo veio sobre toda a carne. Atos capítulo 2, verso de número 17. Então, eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, sendo assim capacitado por Ele para estarmos aqui falando do amor de Jesus Cristo. Segundo subtópico, pessoas simples, capacitadas pelo Espírito. Vamos ver aqui agora, como citei aos irmãos, o exemplo de Ananias. Até então, um ilustre desconhecido. Ele é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos. Estamos falando aqui de Paulo, né? Em Atos capítulo 19, versículos 10 e 11, os irmãos podem estar ali confrontando o texto. Assim também, Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios, lá em Atos capítulo de número 6, foram escolhidos para servir à mesa e faziam sinais, maravilhas e prodígios. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Amém? Caminhando aqui para o subtópico de número 3, capacitando a igreja. Aqui nós vamos ver que o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Aqui, irmãos, eu quero fazer um comentário aos irmãos, que esta palavra, quem me acompanha aqui no canal sabe, que sempre quando tem oportunidade eu trago ela aos irmãos. Essa palavra aqui, irmão, testemunho. Muitas pessoas, a única Bíblia que elas estarão lendo é a nossa conduta, é o nosso testemunho, é o nosso agir, né? Por quê? Porque a conduta, o testemunho, fala mais do que palavras, irmão, né? Esses dias eu, acompanhando no noticiário, não é notícia, não é novidade para ninguém, a respeito aí de uma celebridade humana, e ele deu uma entrevista dizendo assim, abre aspas, quem me conhece sabe que eu não seria capaz de fazer estas coisas, fecha aspas. E aí, ele falou isso, fez outra coisa, e quem sou eu aqui para apontar o dedo a alguém? Mas acabou sendo que condenado pelas suas próprias palavras, né? Então, o nosso testemunho, ele diz muito mais do que as nossas palavras, né? Falar algo e fazer outra coisa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos testemunhas, né, de Jesus Cristo aqui na terra, e cheios do Espírito Santo de Deus, temos que dar bons testemunhos, né? A Bíblia diz que nós conhecemos o quê? Nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá, não é assim? Então, temos que estar aí debaixo, né, da potente mão poderosa do nosso Senhor, para estarmos sempre na direção correta dele. Terceiro subtópico é capacitando a igreja. Como eu disse aqui aos irmãos, fechamos aqui então com essa parte de testemunho. O resumo deste segundo tópico diz: a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas. Como? Através do quê? Do testemunho, evidenciada, repercutindo ao seu redor. Então não era só individualmente que essas pessoas citadas aqui, homens de Deus, davam testemunho. A igreja em si, como corpo de Cristo, também tem que dar testemunho do poder do Espírito Santo, de como está aí se portando. Caminhando para o tópico de número 3 e para o encerramento da nossa lição de hoje, temos o seguinte tema: o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Temos aqui, irmãos, 2 subtópicos. Se o primeiro teve 4, né, agora nesse terceiro nós traremos 2 subtópicos. O primeiro, o envio missionário. Aqui, o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários na igreja de Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Por quê? Porque ali nós vamos ver que Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia.
é bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo, comissionando, Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que por intermédio dos dons do Espírito, que a gente citou, que não é só o falar em línguas que evidencia, o batismo no Espírito Santo, e sim os dons espirituais como um conjunto, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Em outras oportunidades, irmão, nesta mesma revista, nós já estudamos que o Espírito Santo ele vocaciona e envia, mas tem que se haver uma estratégia para saber quem enviar, como cuidar depois do envio, Então não é só mandar. Quando o Espírito Santo ele vocaciona e ele envia, já está ali no pacote todo esse cuidado da igreja local para com esses missionários que estão sendo enviados. E é o que a gente vai tratar agora no segundo subtópico, falando sobre a estratégia missionária. Olha só, em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente, como disse aos irmãos, enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. E mais, vou acrescentar algo a mais aqui. Não é somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar, também vamos acrescentar aqui, e como cuidar daqueles que foram enviados. Amém? Então, neste terceiro tópico, segundo subtópico, podemos encerrar dizendo, pontual que o autor da revista colocou aqui, não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito em toda a nossa vida. A gente está falando aqui de uma área espiritual, mas pensa um pouquinho na sua vida secular. Se você não tem que ter estratégia para tudo quanto você vai fazer para ter êxito. E para se ter sucesso, para se ter êxito, o primeiro ponto aqui é estarmos debaixo da orientação do Espírito Santo, Como já citei aqui aos irmãos, em tomadas de decisão. Então o terceiro tópico aqui, ele vai trazer o resumo. O poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande comissão. Amém? Temos como aqui conclusão para a nossa lição de hoje, então, que nós vamos encerrar esta lição e encerrar todo esse trimestre trazendo aos irmãos o quê? Que esse trimestre mostramos que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Não faz a diferença, ele faz toda a diferença. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz, como nós já falamos lá no início da aula, do corpo de Cristo, em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum, ou a lugar nenhum. Amém? Então, querendo Deus, estaremos aqui para estudar no trimestre que vem, a lição que nos foi proposta aqui pela CPAD nas Igrejas Assembleia de Deus, e ela vai ter como tema, como disse aos irmãos, só aqui enfatizando novamente, a carreira que nos está proposta. E aqui o apóstolo Paulo, ele tem um dos versículos muito conhecido, de toda a igreja: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Então nós estaremos estudando aqui, essa temática, vamos abordar este versículo do apóstolo Paulo, ao tema da revista, a carreira que nos está proposta. E essa carreira, neste caminho, que é o nosso caminho para a salvação, nós temos que ter santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, e perseverança para nós estarmos chegando ao céu. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. Aguardo você, no próximo trimestre aqui, para estarmos estudando, em nome de Jesus, esta revista. Amém?